Mateus 6, versículo de número 6. Pedindo que você encontrasse, coloque de pé, por favor. Nós vamos começar hoje uma série sobre oração. Amém? Então eu quero convidar você a abrir o seu coração, deixar Deus te ensinar o quão precioso é essa ferramenta chamada oração. Esse privilégio que Deus deu para a igreja. Diz assim, Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Pai, muito obrigado por esta palavra. Nós oramos nessa noite pedindo que o Senhor fale de forma profunda e poderosa em nossos corações, despertando em nós esse desejo imenso de orar. A oração é uma chave poderosa que o Senhor deu para a tua igreja, Pai. Fala conosco, não me deixe atrapalhar nada do que o Senhor deseja fazer na vida da tua igreja. Que todo o meu eu caia por terra em nome de Jesus, e que somente o teu nome seja exaltado neste lugar e para sempre. Abençoe os irmãos que estão nesse templo, aqueles que posteriormente vão ouvir essa mensagem pelo YouTube, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, como disse, hoje nós começamos uma temática sobre vida de oração, e o tema hoje é no lugar secreto da oração. Quando Jesus ele fala no versículo 6 sobre a importância da oração solitária, a oração no quarto, Jesus estava de certa forma também combatendo a prática dos escribas e fariseus, que gostavam de ir para a praça e se amostrarem para todo mundo que estavam jejuando, que estavam orando. Então Jesus ele ensina para os discípulos um segredo espetacular, e o segredo é no lugar secreto da oração. Existe a oração comunitária, e nós vamos falar sobre isso nessa sequência de mensagem, mas hoje eu quero falar daquela oração do lugar secreto, você e Deus, Deus e você, porque às vezes nós negligenciamos esse lugar. E hoje você precisa entender que a oração é uma arma poderosa que Deus nos dá. A oração é uma arma poderosa onde nós podemos falar com Deus e ter a certeza que Ele está nos ouvindo. Então, irmãos e irmãs, o que nós podemos aprender com esse texto? A primeira lição que eu quero deixar para você nesta noite é que o texto é claro, que eu e você precisamos ter uma vida íntima de oração, que nós precisamos nutrir em nós uma intimidade com Deus. O texto aponta para o quarto, o lugar de descanso, o lugar onde nós chegamos, abrimos a porta e temos o prazer de ter a nossa cama. Quarto é lugar íntimo. Normalmente quem entra no seu quarto é só o seu esposo ou sua esposa. Lá em casa é assim, a namorada tem que pedir licença para entrar no meu quarto. E mesmo eu e a Lu, sendo pai e mãe, nós também não invadimos de qualquer maneira o espaço dela. Nós usamos a autoridade que Deus nos deu como pai. Mas o quarto é um lugar de descanso, é um lugar de refrigério. E o texto usa essa expressão para dizer, entra para o teu quarto. Então a primeira lição que você precisa aprender hoje é que você precisa ter uma vida pessoal de oração. Você precisa nutrir algo pessoal, você e Deus, Deus e você. Você precisa aprender a ir para um lugar secreto de oração. Tem um filme muito interessante que talvez muitos de vocês já viram, chamado Quarto de Guerra. É realmente isso, fazer o teu quarto um lugar de guerra, fazer o teu quarto um lugar aonde você dobra o seu joelho e já diz logo para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo, para todo mundo da casa: ninguém me perturba agora, porque é o meu momento particular com Deus, é o meu momento com Deus, é a minha hora com Deus. Estou fechando a porta e eu quero ficar a sós com Deus. É o meu tempo no lugar secreto com Deus. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que a vida não pode ser jogada, desleixada de qualquer maneira. Você precisa nutrir isso com Deus. Você precisa ter esse tempo com Deus. E que privilégio, que oportunidade maravilhosa saber que você não precisa marcar horário para falar com Deus. É simplesmente você fechar a porta do teu quarto, ter o seu coração contrito, quebrantado e se rasgar diante dele. Nós estamos num momento aqui agora comunitário, onde oramos juntos, oramos todo mundo. Esse é bom, isso é gostoso. Mas existe aquele momento seu e Deus, Deus e você.
E Jesus é bem claro. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vai para o teu quarto, tenha tempo íntimo comigo, tenha vida pessoal de oração comigo, tenha um tempo separado para mim. Vá para o teu quarto, fecha a porta. O que Deus está dizendo através dessa palavra para mim e para você é: seja alguém que tenha vida de oração, seja alguém que tenha princípio de oração, que nutre em você uma vida de oração. Tem um livro que eu não me lembro mais agora o nome do autor, mas talvez alguém já tenha lido: O Perigo de Andar com o Tanque Vazio. É muito interessante esse livro. Carro nenhum anda com o tanque vazio, irmão. Quando a luzinha de reserva começa a acender, você sabe que você tem que parar no posto de gasolina para abastecer. Crente não pode andar de tanque vazio também. Crente tem que ter vida de oração. Homem de Deus e mulher de Deus entende que aqui é o desembocar de uma vida lá na sua casa. O que nós estamos fazendo aqui agora já é algo diário que a igreja tem que fazer. Culto não é só aqui, a sua vida precisa ser um culto diário a Deus. A sua vida precisa ser uma expressão de adoração para Deus e de oração diante de Deus. E no domingo, ou na quinta, ou em qualquer outro momento de culto público, é o desembocado que a gente já faz todos os dias. Então Jesus está dizendo: entra para o teu quarto. Quarta, intimidade. A primeira lição que nós aprendemos é: diga comigo, eu preciso ter uma vida pessoal de oração no lugar secreto, eu e Deus. O texto diz no versículo de número 6: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. Vai para o teu quarto. O que Jesus está dizendo é: separe um momento. Não deixe que nada fique entre você e Deus, Deus e você. Separe um momento para orar, meu irmão e irmã. Mas que isso não seja algo só quando a barriga dói. Não seja só quando tudo está apertado, mas que seja um estilo de vida. Porque muitos de nós esperamos a barriga doer, esperamos uma doença chegar, esperamos um problema bater a porta. Muitos de nós às vezes tratamos esse momento de oração como um Dorflex ou como um anador. Só quando a cabeça dói que nós lembramos do Dorflex, lembramos do anador. A cabeça doeu, você vai lá na gaveta, puxa e toma um Dorflex, ou toma um anador, ou toma um dipirona. Fora disso você não vai lembrar desses remédios. Tem muita gente que só lembra de Jesus quando alguma coisa dói. Não é essa a vida que nós precisamos ter com Jesus. A vida de oração precisa ser algo constante. Você precisa ter a prática de entrar para o teu quarto e dizer: esposa, esposo, filho, filha, qualquer pessoa diz: ó, não estou para ninguém agora, porque sou eu e Deus, Deus e eu. Eu quero ter uma vida de oração. Isso faz muita diferença, porque quanto mais você fala com Deus e busca Deus, é como o salmista diz. É como o salmista diz no Salmo 23: Ele é o meu pastor. Você conhece que Ele é o seu pastor, porque o Salmo 23 é uma oração, irmão. O Salmo 23 é a expressão de um coração de alguém que andava com Deus. E aí, quando a gente anda com Deus, conhece Deus na palavra, conhece Deus na vida de oração, a gente pode bater no peito e dizer na oração: o Senhor é o meu pastor. Eu estou falando com meu Pai, eu estou falando com o Criador do universo, mas que é o meu Pai. Eu estou falando com meu Pai agora em oração. Vida de oração. A Bíblia diz, Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Sabe o que o profeta Isaías está dizendo? Que se você busca, você encontra. Então, meu irmão, minha irmã, a solução não é você ficar reclamando, gritando para os ventos, para todo mundo ouvir. A solução é você fechar a porta do teu quarto. A solução é você falar com aquele que está te ouvindo, Jesus. A solução é você nutrir uma vida de oração. Não é ficar como os escribas e os fariseus, batendo no peito pela praça, dizendo: eu sou, eu faço, eu posso. Não, meu irmão, cria a raiz primeiro. Uma árvore primeiro ela cresce, ela aprofunda lá embaixo, para depois ela crescer para cima. Um prédio bem estruturado, primeiro tem que cavar fundo, abrir escampada, lançar muito cimento, muita pedra, fazer coluna, estrutura, para depois subir o prédio. Ninguém vê o que foi colocado ali, só vê a beleza do prédio. Ninguém consegue saber o que a árvore tem por baixo.
vê a beleza da árvore. Esse é o crente que Jesus está falando. E ninguém está vendo o tanto que você está orando, não precisa saber, mas lá no teu quarto você está nutrindo vida de oração, você está criando raiz, você está criando alicerce, você está criando fundamento, vida pessoal de oração com Deus. E quando você faz isso, vai desembocar em uma igreja forte. Quando você faz isso, é como as águas do rio desembocando no mar. É quando você começa a fluir para um lugar maior, por causa da sua vida pessoal de oração. Nós precisamos entender isso, irmão. Se nós entendermos o poder da oração, se nós entendermos o poder de uma igreja que ora, pode ter certeza, Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. A segunda lição que nós precisamos entender é que este momento, ele é individual. Você precisa entender que o lugar secreto da adoração é você e Deus, Deus e você e mais ninguém. Você não tem que levar celular, você não tem que levar mais nada, você tem que deixar os seus problemas para trás. Sabe, você pode estar cheio de problema até a cabeça, mas entre neste lugar da adoração só para falar com Deus, só para buscar Ele. Esquece seus problemas, esquece tudo, desliga o seu celular, deixa ele lá fora no teu quarto. Eu tenho um pastor amigo meu, que o lugar secreto de oração dele era o banheiro, irmão. E na casa dele só tinha um banheiro. Só tinha um banheiro. E pensa no homem que orava, irmão. Quando ele começava a orar na igreja, ele botava a gente a orar de joelho, irmão. Pensa no homem que orava, irmão. Mas o lugar secreto de oração dele era o quarto, era o banheiro. Era o melhor lugar que ele tinha para orar, irmão. Quando ele ia lá para o banheiro, ele ficava lá. Tinha dia que eu chegava na casa dele, eu perguntava: irmão, cadê o varão? Está no banheiro. Eu já sabia que ele estava no seu lugar de oração. É o lugar que ele encontrou onde não tinha neto, não tinha filho, não tinha ninguém que perturbava ele. Eu não sei, não é simplesmente um quarto. Eu não sei aonde vai ser o seu lugar de oração, secreto com Deus, mas busque um lugar de oração. Sabe, meu irmão, diga para todo mundo agora: é eu e Deus, Deus e eu, não quero mais ninguém comigo. Eu preciso falar com Deus, eu preciso nutrir uma vida de oração. Por isso o texto diz bem claro aqui: entra para o teu quarto, orarás o teu pai assim, fechando a porta do teu quarto, isolando qualquer problema, isolando qualquer coisa do mundo externo. Agora é eu e Deus e eu. Amém. E a gente precisa disso, irmão. O próprio Jesus subiu para o monte, teve um momento que ele disse para todo mundo: fica aí porque eu estou indo orar, não quero ninguém comigo agora. O próprio Jesus disse: ó, fiquem aqui e vigiem, porque eu estou indo falar com o Pai. Lembra do grande Moisés, o libertador? Subiu para o monte sozinho, levou ninguém, vai eu, é eu e o Pai. E lá ele teve uma experiência maravilhosa, né? Ele viu a glória de Deus de uma forma tão tremenda que quando ele desce, o seu rosto resplandece. Mas ele não levou ninguém com ele, foi ele e o Pai. O próprio Cristo não levou ninguém naquele dia. Subiu ao monte e disse: fiquem aí orando e vigiando, porque eu estou indo falar com o Pai. Existem momentos, irmão, que a gente precisa entender que você não tem que levar nada e ninguém para a oração, e nem mesmo na sua oração. Tem momentos que você tem que entrar e dizer: Senhor, eu sou pobre, falho, pecador, miserável, eu estou precisando de mudança. Senhor, eu estou sendo um crente relaxado. Senhor, a minha vida precisa mudar. Você não tem que falar de mais ninguém, é de você. Você não tem que... É esse o seu tempo, você e Deus, Deus e você. Quem está entendendo, diga amém. Porque às vezes a gente vai para a oração e a gente fala de todo mundo, menos a gente. A gente pede mudança para todo mundo, menos para a gente. Eu não estou falando que você não tem que orar por outro, mas tem dias que é você e Deus, Deus e você. Tem dias que você tem que dizer: Senhor, eu estou tendo dificuldade aqui na minha carne. Senhor, o troço está difícil. Senhor, eu estou pensando em parar de ir na igreja. Senhor, eu estou pensando em parar com isso, com aquilo outro. Vocês têm que ser sinceros. Deus já sabe de tudo. Mas é o dia que você fecha a porta do teu quarto e diz assim: Senhor, eu quero falar para o Senhor que eu não tenho coragem de falar para mais ninguém. Eu quero expressar para o Senhor que eu não tenho coragem de expressar para mais ninguém. Porque o Senhor me entende, o Senhor me cura, o Senhor me sara. Então fecha a porta do teu quarto. É você e Deus, Deus e você. Quem está entendendo, diga amém. É para isso que serve o lugar secreto de oração. É para isso. O lugar secreto de oração não é para você levar mais ninguém. É você e Deus, Deus e você. Depois que você já estiver bem fortalecido, aí você leva alguém com você. Aí você começa: Senhor, obrigado por ter me enchido. Agora, Senhor, se não for pedir demais, enche minha esposa também, enche meu filho.
Ah, Senhor, se não for pedir demais, enche a igreja que eu congrego. Mas você já pediu, você já se encheu. Sabe, irmão, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente está tão preocupado com todo mundo, e às vezes a gente está morrendo pouco a pouco, não percebe, porque a gente quer todo mundo sendo abençoado, e você não percebe o quanto você está morrendo pouco a pouco por falta de intimidade com Deus, por falta de relacionamento com Deus. E o lugar secreto, ele funciona para isso, para fortalecer a sua fé. Você não precisa marcar audiência com Deus, você só precisa entrar no lugar secreto. Literalmente, fechar a porta do quarto não significa simplesmente o quarto da sua casa, mas significa um momento, um tempo que você separa para Deus. Eu vi um filme muito interessante, depois li o livro deste camarada que foi pregar na África. Eu não sei se é o David, alguma coisa, não lembro mais o nome dele, mas o filme é Do Outro Lado do Céu, o nome do filme. E é muito interessante porque esse filme é baseado em fatos reais. Ele dorme em uma ilha e esse camarada aprendeu a falar o dialeto daqueles índios naquela ilha, em um lugar da África. E quando ele acordou, os ratos, o negócio lá era tão feio que os ratos comiam o pé dele. O pé dele estava na carne viva, os ratos roeu o pé dele. E esse camarada, ele traduziu a Bíblia no idioma daquele povo, no dialeto daquele povo. Mas sabe qual que era o tempo dele com Deus? Ele achou uma árvore no meio daquela floresta, aquela mata. E todos os dias ele ia para debaixo da árvore, irmão. E lá ele orava. Ele, Deus e mais ninguém. Era o lugar dele. Quando você pega os grandes avivalistas, John Wesley, John Chipfield, Savonarola e tantos outros, esses homens sempre tinham um lugar secreto de oração. Eles sempre tinham um local. Susan Wesley, a mãe de John Wesley, fundador dessa igreja, ela teve muitos filhos, mas quando ela fechava a porta do quarto, nenhum filho ousava perturbá-la, porque ela estava no seu lugar secreto com Deus. Você quer vencer? Pare de querer levar o que você não precisa levar para o lugar secreto. Entenda que o lugar secreto é o seu tempo com Deus, e é o tempo de você ser ministrado por Deus. Feche a porta do teu quarto e vai orar, vai buscar a Deus, porque Deus vai te fortalecer. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isso é o que nós precisamos fazer. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você buscar, Ele te responde. E a resposta dele é muito maior do que você possa imaginar. Existe um momento na sua vida de oração que é você e Deus e você e nada mais. Alguns anos atrás, eu me lembro quando eu cheguei em Caputira, nem casado eu era. Um dia eu cheguei na minha casa. Eu me lembro que naquela época nem cama montada eu tinha ainda. Foi os meus primeiros dias em Caputira. Eu estava dormindo ainda com um colchão no chão, uma geladeira que eu não ligava ela, porque a casa era muito grande. Alugaram para mim uma casa muito grande, colocaram uma geladeira grande lá. O máximo que eu tinha era 3, 4 talheres, alguma coisa assim, um prato ainda que eu ganhei, porque eu deixei tudo que eu tinha para a casa da minha mãe e fui para o ministério. Eu me lembro que naquele dia, quando eu estava indo embora, saí da igreja, o Alex era um menino nessa época ainda, nem na igreja estava, eu devia ser um bebê. Eu me lembro que eu estava passando na rua e as pessoas gritaram lá em cima, na praça: ah lá, é o pastorzinho daquela igreja do 1, do 2. E eu ouvi, e crentes falando isso. Tadinho dele, aquela igreja nunca foi nada na cidade. E eles não sabiam porque eles eram novos, mas a história da igreja é muito linda. A nossa igreja foi muito forte lá, há muitos anos atrás, na década de 60 e 70. Mas naquele momento a gente estava passando por um momento difícil. E eu me lembro que eu cheguei em casa, eu tive que ir para o meu lugar secreto, porque eu pensei em desistir. Eu pensei comigo, que furada que eu ia dar. Até os crentes da cidade zombou de mim. E aí eu mudei de casa, fui para uma casa menor. Peguei a dona Odênia, aquela irmã abençoada, disse: dona Odênia, nós vamos visitar. Subi os morros, orava, ia na casa dos outros, visitava. Aí eu falava com a dona Odênia e o seu Joaquim: se prepara, porque hoje a igreja vai lotar, a igreja vai estar cheia. Se prepara, porque todo mundo, ninguém falava com a gente que não ia, todo mundo falava: olha, acho que eu vou hoje. Quando chegava no culto, 4 senhoras lá. Eu chegava em casa tão desanimado, irmão.
Eu chegava em casa tão quebrado. E de vez em quando eu ligava para a Lu, que era minha noiva, e a Lu, e aí, meu bem, como é que foi o culto? Falei, está lotado. Quanto? 4. Até que um dia, irmão, tinha microfone, tinha tudo na igreja. Eu não ligava nada, era só na voz. Porque 4 pessoas tinham bateria, tinha violão, tinha tudo. Mas 4 fora. E um dia, eu cheguei em casa e chorei. Não reclamei nada com ninguém, chorei, dobrei meu joelho no chão e fui para o lugar secreto, irmão. Mas eu falei com Deus, eu chorei, disse: Deus, esse aqui é o momento em que vai ser certo o meu ministério, se eu sou chamado ou não. Se eu desistir disso aqui é porque eu não fui chamado. E comecei a chorar com Deus, falar com Deus, e até mesmo reclamar, dizer: Senhor, o Senhor me tirou de um lugar bom, de uma cidade bacana, de uma igreja que tinha tanta gente, o Senhor me tirou. E eu comecei a abrir meu coração no lugar secreto. Eu voltei tão renovado, irmão, e fui para o culto. Cheguei lá, uma irmã, Deus usou a irmã para falar comigo: pastor, liga esse som. Sou ele, liga esse som. Por que o senhor não liga esse som? Eu falei: é. Faz barulho isso aí. Eu falei: é. Irmão, pensa num camarada que ficou barulhento. Eu chegava lá, parece que eu estava pregando para 1000 pessoas. Eu disse: glória a Deus, obrigado por esse monte de gente. Porque eu saí do lugar secreto com certeza. Deus estava comigo. Aí depois disso, irmão, começou a chegar 1, 2, 3. Aí um dia eu liguei para o Lu: hoje o culto estava lotado. Eu não conto, ele tinha 15 pessoas. Estava lotado com 15. E do 15 veio 20, veio 30, veio 50, veio 60, veio 70, veio 100, veio 110, 120, fora visitante, e foi chegando. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendi que eu não tinha que ficar reclamando com as irmãs: oh, que igreja difícil, oh, que problema difícil. Não, eu tinha que ir para o lugar secreto, eu e Deus, Deus e eu falar com Deus: Deus, eu estou aqui e eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a minha história. E tudo que Deus ministrou aqui no lugar secreto, eu chegava na igreja e falava: Deus vai fazer, porque Deus ministrou meu coração. Deus vai fazer. E, irmão, não é diferente aqui. O que Deus ministra no meu coração no lugar secreto, quando está eu e Deus, nem a Lu, nem a Ana Lara, eu e Deus, Deus fala comigo, e eu creio que Deus cumpre a palavra dele. É um lugar secreto. Você precisa ir para esse lugar, porque Deus responde a oração do lugar secreto. E a terceira e última lição, e eu termino aqui nessa noite: Deus sempre tem uma resposta para quem ama estar no lugar secreto de oração. A resposta de Deus é para quem ama estar com Ele. Irmão, você tem que amar estar com Deus. Tem que ser prazeroso para você. Não pode ser uma reza, uma repetição ou obrigação. Você tem que ter prazer. Não estou falando daquela oração: obrigado, Senhor, pelo dia. Ou aquela oração: obrigado, Senhor, pelo amor. Já está comendo e agradecendo. Não estou falando disso não, irmão. Eu estou falando daquela oração que você diz assim: agora eu vou dobrar o meu joelho. Se você não pode dobrar o joelho, pode ser deitado. Se você não quer andar, pode andar. A posição pouco importa. Você tem que estar dobrado por dentro. É que você diz assim: agora eu vou orar, eu vou buscar o meu Senhor, porque dele vem a resposta que eu preciso. No lugar secreto, sabe, irmão? E hoje a gente tem um grande problema que chama-se celular. A gente leva o celular para colocar um fundo lá, daqui a pouco ele está tocando. Aí você quer ver o WhatsApp, daqui a pouco você quer ver o Facebook, daqui a pouco você quer olhar o Instagram, daqui a pouco você quer olhar o Twitter. E aí você passa 3, 4, 5 horas e não fala com Deus. Deus sempre responde a oração de quem ama estar no lugar secreto. Olha o que diz o texto, versículo 6: orará o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Sabe o que significa? Que a tua oração em secreto será respondida publicamente. Quem está entendendo, diga amém. A sua vida de intimidade com Deus vai refletir na sua vida pública. Então ame estar no lugar secreto, ame orar. Vamos criar isso, irmão, em nós. Sabe o que eu vejo? Que uma igreja que ora em casa, que ora no lugar secreto, quando chega aqui, irmão, flui uma unção poderosa. Porque aqui é só a sequência daquilo que a gente vive lá fora. A gente tem que amar isso. Irmão, vocês ainda creem que Deus faz milagre? Vocês ainda creem que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus liberta o oprimido, o opresso? Vocês creem nisso? Então por que a gente não tem
gente tem que ir para o lugar secreto, porque Deus faz. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E se a gente viver uma intensa oração, se a gente fluir nessa oração do lugar secreto, e todo mundo aqui tiver uma oração do lugar secreto, quando a gente reunir aqui, estará o povo na oração do lugar secreto, e aí em conjunto nós seremos um monte de labareda de fogo do Senhor, e fluindo debaixo de uma unção poderosa para inflamar outras vidas. Eu já contei isso para vocês e eu termino aqui nessa noite. Do lado da nossa igreja de Carangola abriu um centro de macumba. Do lado da nossa igreja, parede de meio da igreja, começava o culto, era aquela miséria, aquela guitarrada, aquele tambor, bicho gritando, era uma bagunça louca. Meu pastor foi lá no pastor da Assembleia, aqui na nossa igreja, a Assembleia do outro lado, coladinho. Falou, pastor da Assembleia, nós vamos ter que orar, vamos. Irmão, quando eles começaram a bater esse tambor deles lá, as bagunças deles lá, a metodista e a Assembleia começava na oração. Não durou 3 meses, fechou o centro. Não durou 3 meses, o centro foi embora. Quando o dono do local foi abrir lá, estava tudo que é bicho, varejeiro, um monte de bicho morto lá dentro, cabra, galinha, um monte de porcariada. Mas sabe por que não resistiu? Porque a igreja, em vez de brigar com a força do braço, começou a orar. Os metodistas clamavam daqui, os assembleianos clamavam de lá. Irmão, não durou 3 meses, Deus jogou por terra aquela afronta. Deixa eu dizer algo para você: o lugar secreto da oração libera vitória para a tua vida. Se você tiver uma vida de oração, meu irmão, não há nada que possa parar você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, Jeremias 29, versículo 3 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Quem quer estar no lugar secreto? A partir de amanhã, você tem 24 horas. A partir de amanhã, levante mais cedo. Você vai trabalhar 5 horas, levante 4h30. Levante 4 para você tomar o seu banho, organizar. Tire 15, 20 minutos, 30 minutos do seu lugar secreto. Você e Deus, Deus e você. Se não der pela manhã, você tirar esse tempo, faça o seu devocional. Tire a tarde, tire a noite. Mas não passe o dia sem ter o seu lugar secreto, você e Deus, Deus e você. E você verá, e você vai testemunhar nesse altar o que Deus vai fazer com você. Repita comigo: eu vou fechar a porta do quarto e eu vou para o lugar secreto de oração.